Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeito a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Quem puder valorizar meu trabalho, meus amigos, já peço aí, deixa o like, compartilhem grupos de botafoguenses e outras redes sociais, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos lá ao conteúdo principal do vídeo, meus amigos. Bom, meus amigos, esse aqui é um vídeo que eu já quero fazer há algum tempo já, só que como tá um turbilhão de notícias e coisas que estão acontecendo com o nosso Botafogo, acabou que eu não estava conseguindo me organizar aqui para pegar os dados, né, certinho para passar para vocês aqui, fazer uma pesquisa um pouco mais elaborada aqui para desenvolver minha ideia com vocês aqui. Então eu fui conseguir agora só, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e uma coisa para tratar com vocês aqui, assim, que para mim é um ponto chave dessa evolução do Botafogo, das inúmeras classificações, desse momento espetacular que a gente está vivendo, desse crescimento, dessa postura do Botafogo, mostrando que realmente virou completamente 2023 e é um novo Botafogo, é um Botafogo 2024 que tem tudo para brigar por todas as competições que entrar. Isso para mim se define um nome, esse nome é Arthur Jorge. Eu vou trazer para vocês aqui agora os dados do Arthur Jorge nos últimos 10 jogos. Lembrando que ele tem pouco mais de um mês no Botafogo, né? Eu acho que é em torno de 40 dias que ele tem no Botafogo. E do jeito que as coisas vão, parece que ele já está aqui há mais de ano. Vamos trazer alguns dados dos últimos 10 jogos do Arthur Jorge no Botafogo. É simplesmente o melhor aproveitamento de um clube brasileiro, no geral, nos últimos 10 jogos, porque são simplesmente 8 vitórias, um empate e uma derrota em 10 jogos. 83% de aproveitamento, com 19 gols pró, 19 gols feitos, 7 gols tomados, 7 gols contra, uma média de 6,1 finalizações para marcar gol e 18,6 finalizações para sofrer gol do adversário, incluindo as respectivas classificações para as oitavas de final da Copa do Brasil, classificado com antecedência, depois que muitos já davam o Botafogo como eliminado por causa dos derrotas iniciais ali, né? Classificado com uma rodada de antecedência para as oitavas da Libertadores, enquanto um dos que ele tinha como ultra favorito ali não se garantiu ainda, o Botafogo se garantiu antes, né? Sabemos quem é. É o time da Série A que conquistou mais pontos nesse período de 10 jogos. E também é o time da Série A com mais gols nesse período, ou seja, o melhor ataque do Campeonato Brasileiro nessas rodadas, até antes da paralisação, né? Então, meus amigos, todos esses dados fortalecem muito o peso, o que o Arthur Jorge tem feito nesse pouquíssimo tempo que ele está aqui. E temos que contextualizar. Eu acho que não seria exagero nenhum falar que o que o Arthur Jorge está fazendo no Botafogo nesse pouquíssimo tempo beira o épico, beira o lendário. Por quê? Vamos contextualizar. Lembremos que o Botafogo está com cerca de 10 desfalques nessas últimas partidas, levando em conta os machucados e as punições do Oscar Romero e do Diego Hernandes. Vamos lembrar que o Arthur Jorge é um cara que nunca jogou no futebol brasileiro. Aquele chamado período de adaptação que muitos técnicos estrangeiros têm, né? Que aqui o futebol brasileiro, o futebol sul-americano de forma geral é muito diferente do futebol europeu em vários aspectos. E para mim isso não é nem demérito dos treinadores que vêm de fora. Essa parte de adaptação ao futebol brasileiro ao futebol sul-americano. Para mim isso aqui é muito mais mérito do Arthur Jorge. Vai se mostrando um baita de um estrategista, sabendo avaliar os adversários. Quase todos os jogos ele faz mudanças, assim, seja tática, com os jogadores ainda em campo, ou seja de substituições mesmo, que muda o Botafogo da água pro vinho se o Botafogo começa a dominar as partidas. A maioria dos jogos tem sido assim. Seja esse domínio técnico, assim, nível de pressão de amassar, ou seja esse domínio no quesito de saber lidar com aquele jogo e ser letal, quando chegar a fazer o gol. Nesses dois pontos. As alterações do Arthur Jorge, essa inteligência dele, ele praticamente não teve esse negócio de período de adaptação. Outra coisa, ele mostra convicção extrema na dinâmica de jogo, na tática e no pensamento dele, no que ele acredita. Ele é o cara, para mim, um dos caras mais corajosos que já chegaram aqui como técnico brasileiro.
Porque no primeiro jogo de estreia dele, lembremos, lá contra a LDU, na altitude, o cara meteu o esquema com 4 atacantes para jogar na LDU na altitude. Ou seja, medo, receio zero. O cara foi de peito aberto para jogar num jogo de altitude. Em várias partidas, ele tem focado esse esquema com 4 atacantes. Porém, ele é muito inteligente na cabeça dura de querer morrer nesses 4 atacantes. Ele adapta o time para outros formatos, para 4-2-3-1, para 4-3-3, como foi nos últimos jogos ali, 4-1-4-1, 4-4-2 mesmo propriamente dito. Então ele é um cara que sabe moldar o time, é um cara que tem a preferência dele nos 4 atacantes, porém não é um cara cabeça dura que vai morrer daquele jeito, independente do adversário, independente das circunstâncias. Ele sabe moldar o time em relação ao adversário, isso é uma coisa que é espetacular. E que poucos técnicos no mundo, não digo nem no Brasil, eu digo no mundo, tem essa percepção. Essa percepção de você entender o jogo ali de forma rápida e você entender a dinâmica do adversário e saber um contraponto para aquilo, para você superar o adversário naquele aspecto. Isso também é algo muito admirável e diferenciado do Arthur Jorge. Essa dinâmica ofensiva também, esse negócio dele não jogar pelo mínimo, não jogar só para classificar, para jogar de forma retrancada, ele quer sempre vencer, como ele mostrou nos últimos 2 jogos. A gente tinha vencido 1-0 o Fortaleza, poderia fazer muito bem um jogo carniça para ficar no 0-0 e o Botafogo passar pelo mínimo. Poderia muito bem ter feito isso, mas não, ele quis vencer. Como ele já disse lá em várias coletivas, né? Mas para mim ficou marcante depois do jogo da LDU, quando perguntaram para ele, já estavam jogando uma onda negativa ali para dificultar a classificação do Botafogo, né, na Libertadores. Ah, mas Arthur Jorge, 2 jogos fora de casa, mas como que vai ser? O Botafogo vem bem, mas jogou um mês em casa, né? E agora fora? Como que vai ser difícil, hein? Classificar na Libertadores, né? Pra mim não tem isso. Pra mim o Botafogo tem que jogar dentro, fora de casa, do mesmo jeito, para dominar, para vencer. Eu não negocio algo que não seja vitória na partida. Ele deixa muito claro isso. Isso é uma coisa de se admirar. Porque é uma coisa que, sendo bem franco, eu não vejo técnico com essa postura aqui não. Os técnicos mais renomados aqui não tem essa coragem que o Arthur Jorge demonstra ter. Muitos jogos jogam pelo mínimo ali para classificar, ali por um gol de diferença, por um empate ali que garante. Na própria Copa do Brasil a gente viu isso nessas circunstâncias. Então, meus amigos, e além de tudo isso, algo também para mim que é crucial. É isso aqui. Aquilo que ele chama como mentalidade vencedora. Vem em conjunto com essa parte dele não negociar algo que não seja vitória. Mas ele implanta isso para os jogadores, ele deixa claro, ele faz os jogadores terem confiança, acreditarem nisso. Não é uma coisa da boca para fora só para serem palavras bonitas para serem ditas na coletiva para ele ficar bem na fita. Não é isso, é algo sincero, é algo profundo, é algo que ele implanta no time. E essa mentalidade vencedora, além de buscar a vitória, ela meio que limpa todo aquele ranço que a gente tinha do ano passado ali, de chamavam, né, de pipocada, aquele negócio que a gente tinha aquela agonia de tomar gol no último minuto, quase todo jogo, desde o final do ano passado. Aquele negócio do time não ter segurança, faz um gol, se o time empata, putz, já vem a virada. Aí o time já fica perdido em campo, isso não está acontecendo. Arthur Jorge tá fazendo o time ficar na gíria popular cascudo. Nosso Botafogo está ficando cada vez mais cascudo para essas situações, para situações adversas na partida. Está se mostrando cada vez mais firme, mais forte. Essa mentalidade vencedora fez uma limpa ali no emocional, no psicológico de muitos jogadores que vinham em frangalhos, ainda da temporada passada, no começo desse ano. Está fazendo uma limpeza. Todo aquele ranço que tinha ali de insegurança dentro de campo. Está cada vez mais convicto, mais firme dentro de campo. Ele passa isso para os jogadores. E além do que, ele também conseguiu recuperar alguns jogadores que tinham sido praticamente descartados, né, no nosso time. Para mim, os maiores exemplos são o Marlon Freitas e o Bastos. Jogadores que eu mesmo não confiava, não vou mentir aqui. Muitos da nossa torcida não confiavam mais no começo de 2024. Marlon Freitas demonstrou uma baita resiliência. Mesmo antes da chegada do Arthur Jorge, já vinha fazendo boas partidas, já vinha mostrando seu valor. Agora o Bastos estava esquecido. O Bastos voltou a jogar pra caramba na mão do Arthur Jorge. E assim, o Arthur Jorge parece que ele consegue potencializar ao máximo o que cada um jogador pode fazer. Porque esses jogadores que a gente não botava muita fé,
ou que não viram uma boa fase, vão evoluindo, melhorando cada vez mais na mão do Arthur Jorge. Então, meus amigos, todos esses aspectos me fazem assim sentir orgulho, ter a convicção que a gente tem um técnico de verdade hoje no Botafogo. Temos um dos melhores técnicos do país, mesmo com pouquíssimo tempo, apenas um pouco mais de um mês de trabalho, eu já sinto essa convicção gigante no Arthur Jorge. E assim, tudo que ele tem feito é algo assim para você aplaudir o cara de pé. É algo muito diferenciado, como eu falei. Esse negócio dele não ter zero de adaptação para o futebol do nosso continente é algo que o cara tem que ser um baita de um estrategista e muito inteligente para saber se adaptar a cada adversário e não sentir essa diferença de continente e de estilo de jogo que são extremamente diferentes. O futebol brasileiro e o futebol europeu, e o cara não sentiu nada disso. Foram apenas 2 derrotas ali no início, porém, para mim, muito mais a nível de não conhecer tanto o elenco e também ainda não ter feito o time entender bem a dinâmica de jogo dele, do que por ser futebol brasileiro e futebol sul-americano. Então, muito mérito, meus amigos, para o Arthur Jorge. Eu estou bem esperançoso. E essa dita mentalidade vencedora que ele tanto fala, esse negócio do time tentar jogar para vencer dentro e fora de casa é algo muito diferenciado. Praticamente nenhum outro time no Brasil, meus amigos, hoje tem essa postura assim dentro e fora de casa de buscar tanto a vitória, com tanta firmeza, tanta convicção, como o Botafogo do Arthur Jorge. Eu pensava que o Galo poderia ser isso, com o Milito, né, que vinha jogando muito também recentemente, porém essas últimas derrotas do Galo foram jogos bem ruins ali, ambos fora de casa, né, um pro Peñarol na Libertadores no Uruguai e o outro pro Sport ali, em Recife. Então já fiquei um pouco em dúvida dessa parte do fora de casa, né, como que vai seguir o Galo também a partir de agora, mas para mim o Galo e o Botafogo vinham sendo os melhores futebols do Brasil, disparados. Em nível, assim, em qualidade, essa postura ofensiva também, mas eu acho que nesse momento o Botafogo ainda ficou um pouquinho superior depois desses últimos 2 jogos do Galo. Mas vamos torcer, meus amigos. E, como eu falei, contextualizando que o nosso elenco está muito limitado, sem 10 jogadores. Ainda vai ser muito potencializado com o Alan e o Igor Jesus chegando no meio do ano e as possíveis contratações a pedido do próprio Arthur. E outra coisa, o Arthur Jorge chegou com o time fechado. Ele não deu um A para algum jogador do gosto dele para fortalecer o elenco. Ele pegou o time fechado e está fazendo tudo isso. O time desfalcado e fechado. Se ele dá um palpite de nenhum jogador que ele goste. E outra coisa também, ele não reclama, né, cara? Isso é uma coisa admirável também. Todas as dificuldades em cambada de lesões, muitos técnicos acabam usando isso de muleta. E eu não acho até tão errado, porque realmente dificulta muito o trabalho. Por exemplo, a gente sem Tiquinho, pô, sem Eduardo, sem vários jogadores. Marçal é uma opção ali pro Hugo, que quando faz partidas ruins. E o cara não reclama, o cara não fala um A. O cara só foca em trabalhar e melhorar o time. Com o que ele tem, ele potencializa ao máximo esses caras. Então é algo admirável. Admirável do Arthur Jorge. E eu estou muito confiante para esse trabalho dele evoluir cada vez mais quando estiver no nosso elenco. E as novas contratações, novas chegadas de meio do ano, a gente vai ter um time fortíssimo, meus amigos. Você pode ter certeza que o Botafogo, para as oitavas da Libertadores, para as oitavas da Copa do Brasil, vai ter um time muito forte. Eu tenho convicção disso. Agora, deixe aqui mais nos comentários o que vocês pensam. Concordam, discordam, tem outro ponto de vista. E algum ponto que eu não citei que vocês acham importante, também ligado ao Arthur Jorge, deixa aí. Um grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!